Então, tá preparada com dancinha e tudo? Acho que sim. Vamos lá. Ei pessoas, tudo bem? Eu sou a Bárbara, professora da Atena Educação e Linguagem, e hoje a gente está aqui para te dar mais uma dica na sua empreitada e rumo ao 1000 do Enem. Então vem comigo que eu vou te explicar uma coisa muito básica, mas que ainda gera muitas dúvidas e que é fundamental para a sua competência 2, que é o texto dissertativo argumentativo, o famoso, né? Então, para começar, acho importante a gente diferenciar uma coisa. O texto dissertativo argumentativo, ele pede dois tipos, como o próprio nome diz. O primeiro é dissertar. O que é dissertar? É falar sobre um assunto. E argumentar, como você bem sabe, é defender um ponto de vista. Então, o que você tem que fazer no texto? Você tem que fazer as duas coisas. Repara aqui no esquema como que isso tem que funcionar. Se você fizer um texto só dissertativo, a tendência é que ele fique um texto muito expositivo. Agora, se você faz um texto apenas argumentativo, muitas vezes ele pode se tornar um texto superficial, porque você não fala sobre o que você está argumentando. Então, o ideal é que seu texto fique nessa zona de encontro, ou seja, que você disserte para argumentar. Você fale sobre um assunto para mostrar o seu ponto de vista sobre ele. E aí, vamos pensar qual que é essa estrutura desse texto dissertativo argumentativo. Lá no dia do Enem, né, você sempre tem um tema, que é o famoso, todo mundo tenta adivinhar. Mas mais importante que o tema é você pensar qual que é a sua tese. Qual ponto de vista dentro desse tema você vai defender. Uma vez que você seleciona a sua tese, você tem que ter argumentos que comprovem o seu ponto de vista. Ou seja, você tem um tema geral, você faz um recorte para uma tese, você seleciona argumentos que vão comprovar essa tese. Mas além disso, você tem que usar estratégias argumentativas para mostrar que os seus argumentos, eles fazem sentido, eles são embasados em questões da realidade, como fatos, dados estatísticos e exemplos. E aí, dentro de um mesmo tema, se você inclusive olhar no manual de participante do Enem, você vai perceber que o mesmo tema, ele permite teses diferentes. Vamos supor aqui, vou fazer uma suposição no tema de violência urbana no Brasil. Quais que seriam as teses possíveis para esse tema? Vamos pensar numa tese 1 que se basearia nos seguintes argumentos: educação e desigualdade social relacionada à violência urbana. Uma segunda tese possível seria baseada na cultura de violência e segurança pública, relacionando sempre com a violência urbana. E uma terceira tese possível seria relacionando a ação policial e a legislação com a violência urbana. Para o nosso exemplo aqui, eu vou trabalhar com a tese 1. Então vamos lá. Eu tive o tema de violência urbana, selecionei essa tese. Essa tese, se a gente fosse resumir ela de maneira mais geral, a gente poderia falar que é um tema que vai dizer sobre a negligência por parte do Estado acerca da violência urbana. Usando quais argumentos? A desigualdade social e a educação. Se eu tenho esses argumentos, eu tenho que comprovar esses argumentos. O que eu poderia usar como estratégia argumentativa? Uma alusão histórica para falar como que no meio urbano o processo de urbanização ele provocou um processo de marginalização social também, que está diretamente associado à violência urbana. E para falar de educação, eu poderia usar o Paulo Freire, um argumento de autoridade, para falar de educação relacionada à violência urbana. Nesse sentido, o nosso texto ele chega numa estrutura organizada, mas isso daqui é só um esquema. Para você conseguir ter uma estrutura bacana de todas essas partes, eu te indico ver o vídeo também de planejamento de texto, que eu vou deixar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo. Então, acessa lá que você vai ver por onde começar e qual que é o melhor caminho para o seu texto ficar um texto bacana e coerente e coeso na hora que você for produzir. Espero que tenha te ajudado. Segue o nosso canal, faça uma inscrição, dá seu like, porque sempre tem dica boa por aqui. Até a próxima, gente!